Olá para você, seja bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Eu sou Mariana, sou terapeuta emocional e neste vídeo aqui nós vamos falar sobre 7 características, 7 indicativos que nos mostram que a rejeição marcou a sua personalidade, a nossa personalidade. Antes de tudo, vamos entender qual rejeição eu tô falando. A rejeição da primeira infância. Aquela rejeição de quando a gente tá vindo pro mundo. E nessa hora, quando a mamãe, por exemplo, descobre que ela está grávida, ou ela fala, nossa, que bom, vou ter um bebê, ou ela fala, putz, vou ter um bebê. E essa é a primeira rejeição. Talvez até antes, né? Quando uma mãe passa a vida inteira sonhando com uma gravidez, parece que essa carga energética, né, de vontade de receber um bebê já chega para aquela consciência que vai chegar ao mundo. Por outro lado, também uma mãe que nunca quis ter filho consegue passar para o nenê que chega essa informação. Então, na concepção, é a primeira mensagem de rejeição que uma pessoa pode receber. E também durante a gravidez, né? Ou então logo que a criança nasce. Esse é o momento que a mensagem de que ela é bem-vinda ou não vai ficar marcada naquela criança. Uma gravidez de risco, uma gravidez atribulada, com muitas preocupações, com muitos problemas, dificuldades financeiras, também acabam passando a mensagem para o bebê de que ele não é tão bem-vindo. A criança, quando percebe o estresse da mãe, entende, né, chega à conclusão na cabecinha dela, que ainda não tem a capacidade de raciocinar, de que ela não é bem-vinda, de que ela está causando um transtorno para a mãe, certo? Da mesma forma, quando ela nasce, se, por exemplo, o pai vai embora, se a mãe passa por alguma questão de trabalho, dificuldade de cuidar da criança e aquilo vira um estresse, um peso, a criança pode também receber a mensagem de que ela não é bem-vinda, e isso marca a criança como rejeição. Me ocorreu aqui também, por exemplo, pessoas que nascem prematuras, né, e tem que ir para a incubadora. Então, ao invés dela entender que ela está sendo acolhida, que ela está sendo bem tratada, que ela está sendo amamentada e recebendo amor, ela vai para um lugar inóspito, cheia de aparelhos, fica distante da mãe. E aquele neném interpreta isso como rejeição, como se ele não fosse bem-vindo. Então, coisas desse tipo marcam a nossa personalidade e deixam marcas tanto na forma como o nosso emocional fica estabelecido, mas também marca as nossas características físicas, os nossos gostos, a forma como a gente se relaciona, a nossa aparência, certo? Então aqui nós vamos falar de 7 indicativos de que a rejeição marcou a nossa personalidade. E o primeiro indicativo é que são pessoas introspectivas. A dor da rejeição passa a mensagem para a pessoa de que você não é tão bem-vinda. E quando ela não é tão bem-vinda, o nenê, ele se recolhe no seu mundo mental. E existe uma explicação para isso, tá? Que é um pouco complexa, mas simplificando. Na fase que a gente está intrauterina, nós estamos desenvolvendo a primeira mielinização, que é a fase mental, tá? Nós estamos desenvolvendo, só temos desenvolvida a mielinização na mente. Então, a criança que recebe essa mensagem, ela foge para a mente. Digamos assim, que ela foge do mundo e se recolhe na mente. Então, ela desenvolve uma característica de ter uma mente e um mundo mental hiper desenvolvido. Com isso, ela se torna uma pessoa introspectiva que vive no seu mundo mental. Ela cria um universo mental, inclusive que ele é muito rico e acolhedor, aonde essa pessoa se sente segura. Então, são pessoas que vão ter a característica de
de serem introspectivas e de gostarem de ficar sozinhas. São pessoas que se recarregam, carregam as suas energias voltando para dentro de si. São pessoas que precisam ficar sozinhas. Então, as pessoas introspectivas, ao contrário do que os outros, né, do extrovertido que fala assim, pô, vamos sair, vamos confraternizar pra gente se energizar. A pessoa que sofreu rejeição, ela fala, não, eu preciso ficar sozinha para conseguir recuperar a minha saúde mental. Então, a pessoa precisa ficar em silêncio no seu quarto, consigo mesma, dentro do seu mundo mental, para voltar a se energizar, certo? Então, introspecção, a primeira característica. Logo, a segunda característica, um derivado dessa, de pessoas muito mentais, que são pessoas muito criativas, são pessoas muito imaginativas e com isso muitas vezes pessoas que têm uma tendência a serem geniais, né? Por serem pessoas que hiperdesenvolvem o seu mundo mental, se tornam pessoas muito geniais intelectualmente. Então, aqui você vai ver pessoas que são cientistas, artistas, pessoas que têm muita criatividade, que são diretores de arte, diretor de cinema, porque desenvolvem o seu mundo mental. Terceira característica, pessoas que têm uma tendência a serem mais solitárias, né? Por serem pessoas que se recarregam sozinhas, elas gostam de ficar sozinhas, né? Elas precisam ficar sozinhas para sobreviver. Então, aquela pessoa que vai ter um comportamento mais solitário na vida, né? Aqui também a gente pode pensar numa outra coisa. A pessoa que tem a dor da rejeição que marcou ela tem em si o medo de ser rejeitada, tá? E aqui vamos entender uma coisa. Existem 5 dores básicas que moldam todas as outras dores, né? E essas dores são abandono, rejeição, manipulação, humilhação e traição. São as 5 dores que marcam a primeira infância, que podem marcar nosso comportamento e que daí todas as outras dores surgem. Então, se você, por exemplo, quiser saber qual a dor marcou a sua infância, se pergunte, dessas 5 dores, qual é a dor que você tem maior medo de sentir? Né? Eu já falei aqui num outro vídeo sobre o abandono, tem no meu canal. E a pergunta é, qual é a dor que você tem medo de sentir? Você tem medo de ser abandonado? Você tem medo de ser rejeitado? Você tem medo de ser manipulado? Você tem medo de ser humilhado? Ou você tem medo de ser traído? Pensa nisso, que isso vai te dar uma pista de qual a dor marcou você. Porque a rejeição, por exemplo, a pessoa que foi marcada pela rejeição, ela vai para sempre ter medo de ser rejeitada. Logo, ela vai fugir de se expor a ser rejeitada. Então, ela tem medo de se expor, ela tem medo de buscar relações, ela tem medo de se relacionar, né? Ao contrário da pessoa do abandono que busca, né, o colo, busca o acolhimento para curar a sua dor e ela busca o relacionamento de forma até um pouco desequilibrada, a pessoa que sofreu rejeição faz o contrário, ela foge do relacionamento de forma desequilibrada, por medo da rejeição. Então, são pessoas que vão ter uma personalidade de fugir de relacionamento. Então, isso nos faz entender ainda mais por que são pessoas que têm uma tendência a serem solitárias, certo? Quarto indicativo, pessoas que têm muita dificuldade de encontrar o seu lugar no mundo, pessoas que se sentem um peixe fora d'água, um passarinho fora do ninho, elas não se encontram, elas têm uma certa frustração, sentem que são de algum lugar distante, sentem saudades de algum lugar que elas nem lembram qual é, tá? Dificuldade de pertencimento é uma das características. Quinto indicativo, pessoas que se interessam por ocultismo, se interessam por assuntos como ETs, outros
sobre espiritualidade, são pessoas místicas, são pessoas que gostam de se vestir dessa forma ou de forma mística, mas também são pessoas que têm uma tendência a gostar de se vestir de preto, de usar tatuagem, de usar, como se diz? Isso daqui, por exemplo, que é um amuleto. Então, são pessoas que você vai ver que elas se interessam por ocultismo, misticismo, se vestem de preto e usam tatuagens e têm uma aparência nesse sentido. Sexta característica também já, né, pessoas que gostam de ocultismo têm uma tendência ao parapsiquismo, elas são paranormais, elas têm, por serem muito mentais e terem um mundo mental desenvolvido, através desse mundo elas acessam outras dimensões. Então são pessoas que conseguem se comunicar com outras dimensões, que vão perceber, né, espíritos, que vão perceber, vão ter uma mediunidade e vão ter uma conexão com esse mundo dimensional que existe. A porta dele existe, por exemplo, através do mundo mental. Então, tem habilidades parapsíquicas e se interessam muito por esses assuntos. E o sétimo indicativo, eu vou falar aqui de umas características físicas, porque assim como, né, uma dor que a gente sofre na primeira infância marca a nossa personalidade, a forma como a gente age, também marca o nosso corpo físico. Então, são pessoas que vão ser muito magrinhas, por exemplo, vão ter um corpo alongado, bem esguio, vão ser pessoas que podem comer o que elas quiserem e elas não vão engordar. São pessoas que têm o corpo um pouco pontiagudo, então, por exemplo, os ombros são pontiagudos, os braços, joelhos, quadril. São pessoas que têm braços alongados, que têm o corpo um pouco desencaixado, né? Então parece que o ombro é mais para cá, o braço é mais para lá, a mão é maior. Tem uma tendência a ser desencaixada exatamente por isso. Como ela é uma personalidade que se forma na fase que ela vai para o mundo mental, ela não fica no corpo e o corpo acaba ficando com uma característica desencaixada. São pessoas também que têm o rostinho alongado, tipo eu, e sim, a dor da rejeição é uma das dores que marcaram a minha personalidade. Então, fisicamente, você sempre vai ver uma pessoa bem magrinha, pontiaguda, às vezes até com o ombrinho um pouquinho curvado. Pessoas que vão estar de preto, pessoas que vão gostar muito de tatuagem, são pessoas que têm a dor da rejeição marcadas na primeira infância, certo? E a chave para a gente começar a curar. E aí, assim, ó, a dor da rejeição já marcou. Quem marcou, marcou, né? Mas a gente pode fazer do limão uma limonada. Né? E como que a gente vira essa chave? Como a pessoa que tem essas características que eu falei aqui vão ter uma qualidade de vida melhor, vão estar utilizando essas dores a seu favor, para seus recursos, né? Como não se deixarem atrapalhar a própria vida. Então, trabalhar suas emoções. Primeira coisa, você precisa trabalhar evento por evento que você tem na sua memória de rejeição. Aí você fala assim, pô, mas e se foi quando eu não tenho lembrança? Não se preocupe, outra coisa que eu quero falar aqui. Se a dor da rejeição marcou a sua primeira infância, quando você era ainda um bebezinho, e essa dor marcou, não foi curada, ela vai se repetir e outros eventos vão voltar para você. Né? Eu estava vendo essa semana uma entrevista daquele influenciador, um menino que chama Felca, muito famoso, ele fez aquele vídeo que ele passava uma base na cara, que é muito engraçado. E ele hoje em dia tem 10 milhões de seguidores, sei lá, uma coisa desse tipo, mas eu não sabia disso, eu estava vendo o relato dele de que ele sofreu um bullying severo a adolescência inteira dele, a infância e a adolescência inteira dele. E assim, grave mesmo, o relato dele é emocionante, assim. Mas, quando você olha para ele, você fala assim, esse menino tem muitas características de alguém que teve a rejeição como dor que marcou aquele bebê, né? Já é uma pessoa mais quieta, já é uma pessoa que já desencaixada, tem um rosto longo, é uma pessoa que gosta de ficar sozinha, dificuldade de se comunicar. Então,
E aí, quando ele diz que a rejeição acompanhou ele a vida inteira dele, me diz o seguinte, de que aquela dor ela atraiu mais, a primeira dor, né? A primeira rejeição que ele interpretou quando um bebê atraiu mais daquilo para a vida dele. Então é isso que a gente precisa entender. Uma dor que não é curada, ela vai se repetir ao longo da nossa vida. Se você é uma pessoa que fala, pô, toda hora é rejeição, 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 pode ter certeza que a rejeição marcou a sua primeira infância. E isso vale para todas as 5 dores. Se o abandono marcou a sua infância, você vai atrair outras situações de abandono. E você vai falar, pô, toda hora abandonando, estão me abandonando, me abandonando. Você vai ter medo de ser abandonado sempre, porque aquela dor marcou você. Né? E isso vale para tudo. Pessoas que têm medo de ser humilhadas, pessoas que falam, pô, toda hora me humilham, onde eu vou me humilham, me manipulam, todo mundo me trai. Quando essas coisas se repetem, é um indicativo de que você precisa olhar. Minutinho, vai fazer um barulho, peraí. É um indicativo de que você precisa olhar, procurar os eventos que marcaram você, para que você possa tirar essa carga de dentro de você e dar um salto na sua consciência, porque quando a dor sai, você fica com a cicatriz, mas você não precisa, você não atrai mais o tipo de situação para sua vida. Você consegue realmente começar a reverter o jogo. E eu convido você, eu tenho atendimentos individuais online, aonde eu trabalho especificamente com uma técnica poderosíssima que cura a zero essas dores que marcaram a nossa vida, e eu tenho informações aqui na minha descrição, certo? Então, para a gente virar a chave, encontrar os eventos que estão na nossa memória marcados por essa dor, para que a gente possa limpar, dissolver, virar a página e começar daqui para frente, para que a gente não precise atrair mais dessa dor para nossa vida, certo? No caso das pessoas que tiveram a dor da rejeição, é preciso perder o medo de se expor, é preciso de perder o medo do relacionamento, né? De forma coletiva, de forma individual. Então, eu preciso perder o medo de ser criticado, eu preciso perder o medo de que me rejeitem, de não gostarem de mim, né? Eu preciso aprender a ficar tranquilo com o fato das pessoas não gostarem de mim, me rejeitarem, mas que isso não seja um peso, que isso não seja uma dor para mim. E quando eu aprendo a fazer isso, você imagina só, é um salto evolutivo para a pessoa que sofre rejeição, porque aquela ferida aberta para de doer. E aí, quando a pessoa te rejeita, você fala, pô, tá bom, é ela que tá me rejeitando, o problema não está em mim, está nela, né? E você fica tranquilo com isso. E aí, isso para de moldar o seu comportamento, você consegue ter um comportamento mais solto, se expor, você consegue ir atrás das pessoas, você consegue ter relacionamentos melhores, certo? Conexões que trazem segurança, isso é bem importante para pessoas que têm a dor da rejeição marcada, né? Então, de forma inteligente, é importante que você consiga perceber quais são as pessoas que você pode investir, né, a sua energia para tentar formar uma conexão segura aonde você não vai ser rejeitado. Porque quando você faz esses vínculos que te trazem segurança, você consegue ter mais força para se expor a outros vínculos. É como se você tivesse já calçada, né? Se você tivesse tranquilo, enraizado nas relações de segurança, para que você possa então dar outros passos e perder o medo em outras relações, ou mesmo poder dar saltos na sua carreira, profissionalmente, no sentido de relações. Outra dica muito importante: como a pessoa que sofreu rejeição tem uma tendência a ficar no mundo mental, porque lá é sua zona de conforto, é muito importante que pessoas que têm essa característica aprendam a ter um relacionamento com o seu corpo físico. Fiquem mais no seu corpo. Então, meditar é muito bom? É muito bom para quê? Para silenciar a mente. E aproveita para fazer da sua meditação uma oportunidade para você habitar o seu corpo. Então, coisas que vão estimular o seu corpo, exercícios físicos, coisas sensoriais, massagem,
meditações que fazem você sentir, explorar as próprias sensações corporais. Tudo isso são terapêuticas para a pessoa que tem a dor da rejeição marcada, certo? Perder o medo da crítica, perder o medo de se expor, ficar mais no corpo e buscar relações seguras. São minhas 4 dicas, e sem falar, né, na limpeza emocional, que é fundamental para todo mundo que sofre essas dores da primeira infância, né? Para cada um do seu jeito, né? Cada dor precisa ser curada do seu jeito, mas todos precisam curar e tratar suas dores terapeuticamente, certo? Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, e até o próximo vídeo.